Queridos amigos, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma reunião pública da nossa casa, Associação Espírita Discípulos de Allan Kardec. Hoje quem vai desenvolver o estudo da noite de hoje é o nosso amigo Ailton Marcato. Ele vai falar sobre o tema Amai os vossos inimigos. Mas antes disso, nós vamos fazer uma meditação do livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier, que é a lição 129, ao partir do pão. Está no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, versículo 35, que diz assim: E eles lhe contaram os que lhe aconteceram no caminho, e como deles foi conhecido ao partir do pão. Ao partir do pão. E aí nós vamos consideração de Emmanuel diante dessa passagem que diz assim: muito importante o episódio em que o mestre é reconhecido pelos discípulos que se dirigiam para Emaús em desesperação. Jesus seguira-os qual amigo oculto, fixando-lhe a verdade no coração com as fórmulas verbais carinhosas e doces. Grande parte do caminho foi atravessada em companhia daquele homem, amoroso e sábio, que ambos interpretaram por generoso e simpático desconhecido. E, somente ao partir do pão, reconhece o mestre muito amado. Os dois aprendizes não conseguiram a identificação nem pelas palavras, nem pelo gesto afetuoso. Contudo, tão logo surgiu o pão materializado, dissiparam todas as dúvidas e creram. Não será o mesmo que vem ocorrendo no mundo há milênios? Compactas multidões de candidatos à fé se afastam do serviço divino por não atingirem, depois de certa expectação, as vantagens que aguardam no imediatismo da luta humana. Sem garantia financeira, sem caprichos satisfeitos, não comungam na crença renovadora, respeitável e fiel. É necessário combater semelhante miopia da alma. Louvado seja o Senhor por todas as lições e testemunhos que nos confere, mas continuarás muito longe da verdade se procuras apenas na divisão dos bens fragmentários e perecíveis. Emmanuel, como sempre, na página que ele traz para a gente nessa coleção Fonte Viva, nessa lição 129, ele remete para a gente aquela passagem da multiplicação dos pães, que é a qual ele multiplica para todos ali porque possam ser saciados com a fome. No caso aqui, ele está falando justamente a fome e a sede desse evangelho redivivo. E aqui, Emmanuel ele traduz para a gente, eu achei importante uma fala aqui no quarto parágrafo, que ele coloca assim: compactas multidões de candidatos à fé que se afastam no serviço divino por não atingir, depois de certa expectação, as vantagens que aguardava no imediatismo da luta humana. Todos nós sabemos dos nossos desafios diários, e essa instituição, a casa que nos abriga, justamente nos dá a oportunidade da gente refletir, justamente de fazer uma avaliação precisa das ações que nós precisamos realizar para esse papel de transformação. E esse exemplo de Jesus de partilhar os pães é justamente para a gente não deixar uma maior parte. Eu vou ficar agora somente com essa parte e a outra parte eu não faço nada. Isso ilustra para a gente aqui com um equilíbrio. E ele coloca muito bem disso aqui no final, da qual ele coloca de que muitas das vezes a gente procura na divisão dos bens, pensar nos bens, pensar na terra, que sabemos que isso aqui é temporário.
Nosso grande objetivo aqui, nosso grande investimento está justamente investir no papel do Espírito, para que a gente possa, dentro dessa transformação íntima, nesse investimento, entendendo de que nós, fora do corpo, né, o Espírito tem várias experiências a galgar. E lógico que nós sabemos, pela reencarnação, deixa claro para a gente de que estamos aqui para ser melhor ainda. Já somos melhores, se a gente for comparar com as nossas experiências pregressas. Mas a nossa ideia, a nossa intenção, nosso objetivo é chegar mais além. E aqui ele fala justamente dessa fazer essa divisão, esse partir do pão, compartilhar isso para que isso possa se transformar em todos. Quando a gente fala de propagar o bem, né, que o livro dos Espíritos deixa claro para a gente de que é tímido, porque o mal que nós alimentamos é o que fica mais evidente, a gente alimenta isso, mas é ele que vai preponderar, é o bem que vai crescer. Então a gente não é preciso ficar preocupado de que está tudo complicado, o mundo está muito confuso, mas nós sabemos que estamos num período justamente de crises, que faz justamente dá para a gente uma oportunidade, uma visão para que a gente possa justamente ali estabelecer um momento de que, ao caminhar da regeneração, muitos pensam de que vai mudar muita coisa, né? A grande mudança da regeneração é justamente a gente perceber de que o mal que nós estamos fazendo vai nos incomodar. A partir do momento em que eu faço mal, eu falo assim, por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou pensando assim? Por que eu não falo com fulano há muitos anos? E isso acaba nos questionando, esse é o caminho da regeneração. Mas o duelo de bem, o mal ainda é constante, devido justamente à morada que nós encontramos, ao exercício que nós estamos fazendo diariamente para a implantação do bem da terra. E a partir do momento em que eu galgo esse pão, que é um símbolo da gente justamente dividir, compartilhar, a gente entender de que quanto mais esses conhecimentos da qual adquirimos nessa instituição ou até na vida que o Espiritismo nos liberta, nos demonstra, nos mostra, é a alternativa preciosa da gente compartilhar com os nossos pares, família, sociedade, mais precisamente nosso íntimo também. Então, que a gente possa partir o pão para que a gente possa justamente fazer esse despertamento, entendendo de que vai todo mundo galgar para uma transição melhor, para um caminho melhor, mas justamente nós temos que fazer também o uso da vivência do Evangelho para que essa construção de conhecimento que nós estamos tendo aqui hoje, ouvindo o nosso amigo Ailton, que vai falar sobre amar os inimigos, que é uma fórmula interessante que Jesus fala sobre justamente a lei do amor, né? Que Jesus veio trazer para a gente uma proposta de sentido no caminho do amor, para que isso possa efetuar o despertamento e a gente fazer esse trabalho conjunto, família, sociedade e principalmente no íntimo. Vamos elevar nossos pensamentos? Agradecer ao amigo Mestre Jesus, amigos espirituais que nos acompanham, em especial Bezerra de Menezes, coordenador espiritual dessa instituição. Mais uma vez agradecemos a oportunidade de estarmos aqui nessa casa espírita, que há 74 anos abre as portas para que a gente possa consolar, estudar, esclarecer e acolher aqueles irmãos que passam por dúvidas, por provações, e que a gente possa, no consolo do Espiritismo, ter instrumentos, ferramentas para caminharmos juntos nos desafios que são propostos no nosso cotidiano, nesse planeta em transição, da qual somos convidados a colaborar nessa transição. Pedimos amparo e proteção a todos os amigos espirituais que aqui se encontram,
e que a gente possa envolver todos os trabalhadores, frequentadores, visitantes, colaboradores dessa instituição e que a gente possa compartilhar essas vibrações às nossas vizinhanças, aos familiares presentes, à nossa cidade querida, nosso estado, país e o mundo. Ilumine o nosso orador, nosso expositor Ailton, que a gente possa, junto com seus amigos espirituais que o orientam, refletir, meditar, para que a gente possa sentir e viver essa mensagem consoladora, aplicando na prática, no seio da família, da sociedade e do íntimo. Que nós possamos, durante toda a palestra, mentalizarmos naqueles espíritos que passam por provações, por dificuldades, desafios, e durante toda a palestra vibrarmos para esses espíritos, entendendo de que o Espiritismo é justamente a fonte de consolo e libertação, e que estamos juntos nessa caminhada, a caminho da transformação para homem de bem. Que o Senhor nos ilumine e nos proteja hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Queridos amigos, então vou passar a palavra para o nosso amigo Ailton Marcato, que ele vai falar sobre o tema Amai os vossos inimigos. Meus irmãos, boa noite. Todos bem? Sim, né? Porque nós chegamos até aqui, né? Conseguimos chegar, conseguimos vencer, né? As nossas diversidades, conseguimos caminhar até esse momento presente. O tema da noite é bem interessante, porque vem nos falar dos nossos inimigos, e hoje nós vamos conhecer quem são esses verdadeiros inimigos. Porque muitas das vezes nós colocamos somente a responsabilidade nos nossos irmãos externos e esquecemos de olhar para o interno. Então nós vamos começar, com essa mensagem que é do irmão Adenauer Novaes, que está no livro Psicologia do Evangelho. E ele nos traz para a gente refletir sobre essas singelas palavras. O ser humano é o seu próprio inimigo. Por instinto, ele enxerga no outro o que desconhece ou nega em si mesmo. Ele carrega em si mesmo a própria sombra. O modo como considera ou julga os fatos que o ocorrem à sua volta será determinante para a constituição do seu sistema de valores. Então, logo de início, nós já vimos aqui que ele está trazendo para a gente que os nossos próprios inimigos somos aqueles que nós alimentamos, que aqui ele cita como as nossas próprias sombras. E é interessante quando ele nos diz o modo como eu considero, o modo como eu julgo. Os fatos, eles vão ocorrer à minha volta na medida em que eu vou determinando essa constituição. Então, muitas das vezes nós colocamos no externo, nós não conseguimos olhar para o nosso interior e ir desvendando quais são esses inimigos. E os inimigos externos, quem são? Então, os nossos inimigos externos, aquele que a gente consegue estar caminhando com ele, que nós supostamente julgamos nossos inimigos. E são os encarnados, são aquelas pessoas que nos odeiam, que nos caluniam, nos fazem mal no presente atual.
E temos também os nossos inimigos desencarnados, que são aqueles espíritos que nos perseguem por ódio, vingança, muitas vezes remanescente de nossos erros de vida passada. Então, nós estamos aqui não para julgar ninguém, nem para julgar qualquer que seja o espírito, seja encarnados ou desencarnado, e principalmente a nós mesmos. Porque ainda estamos num planeta de provas e expiações. É necessário que a gente compreenda e que a gente não fique preso, né, nesse ódio, nesse rancor do irmão que muitas das vezes, equivocadamente, ele está ali para nos alertar. E nós o julgamos como um inimigo ferrenho. E está lá no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 5. E a doutrina espírita é baseada nos ensinamentos de Jesus, que interpreta para nós um mandamento maior ainda não, né? O mandamento, amai os vossos inimigos, porque o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, a ti mesmo e aos outros, como vós desejastes. Então Jesus ele vem nos trazendo esse mandamento de amar os vossos inimigos, no sentido de não nutrir ódio, nem rancor, nem raiva desses irmãos. E muitas das vezes nós paramos e não conseguimos compreender isso. Como que Jesus traz para aquele que me calunia, para aquele que me aferrou ali no dia a dia, e eu ficar tranquilo com ele? Então ele nos diz, né, que esse desejo de vingança, aquele que nos fazem mal, nós precisamos cessar onde? No nosso interior. Em contrapartida, a doutrina, né, segundo o Espiritismo, que nos diz o que é amar esse inimigo, tem o seu significado para nós. Se o amor ao próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação deste princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançada contra o egoísmo e o orgulho. É o item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 12. Então é interessante, né? Porque aqui ele está nos falando, se amar o próximo constitui uma virtude, então era para a gente estar mais alerta, mais atento e analisar profundamente essas palavras, porque representam uma das maiores virtudes. E nós não conseguimos compreender desta forma. Nós achamos que amar o inimigo é uma parte de perseguição, e na verdade ele vem nos falando que amar aqueles nossos inimigos é uma virtude, assim como amar aqueles que estão do nosso lado. Que muitas das vezes também são aqueles irmãos equivocados de outrora que estão conosco na caminhada atual. E é necessário para que a gente consiga caminhar lado a lado com esses irmãos o perdão. Mas é o perdão incondicional. Não é o perdão condicionado, que eu perdoo a sua falta, mas você vai ter que fazer isso, isso e isso e isso para pagar o que me fez. Ou eu te perdoo, mas nós vamos na praça pública e você irá me perdoar perante toda a sociedade. Isso é humilhação. Isso é humilhar. Isso não é caridade, não é fraternidade. E o segundo ponto é desejar o bem. Desejar-lhes o bem e não o mal. E alegrar-se com o bem que lhe aconteça, em vez de se aborrecer. Isso é um ponto muito difícil, né? Porque como que eu vou desejar bem àquele que me causa mal? Mas olhando para o lado material,
é condição de nós ainda, seres humanos, caminhantes desse planeta, agir dessa forma. Então aqui ele nos assevera de que fazer o bem para aquele que nos deseja o mal é um princípio de caridade. Caridade para conosco mesmo, para que assim consiga chegar até aquele irmão equivocado. E o terceiro passo é não colocar obstáculo à reconciliação. É estar aberto. Então, muitas das vezes, nós não queremos encontrar com aqueles irmãos e não queremos aceitar a reconciliação deles. Então, ele vem trazendo para a gente aqui de que há necessidade de nós fazermos a nossa parte, é não deixar de que o irmão obtenha a sua necessidade de se reconciliar. Ah, não, mas ele me fez tanto mal, agora vem com a carinha de bonzinho. Ah, eu não acredito. Mas nós sabemos, nós temos que estar aberto. É ouvir o coração. Deixar com que eu esteja aberto, aquele irmão vai ver, eu não preciso abraçar, beijar e estar convivendo com ele. Eu preciso dar essa abertura para que ele entenda e bem compreenda de que nós estamos na caminhada e eu aceito a reconciliação. Mas é você lá e eu aqui. Está tudo certo, não está errado. O grande problema é que nós queremos eles lá e ainda desejamos que todo o mal que outrora nos fizeram, que eles recebam em dobro. E isso, à luz da doutrina espírita do Evangelho de Jesus, é condenável. Porque fugimos da caridade. Então é estar aberto para ter a paz, a possibilidade de nutrir essa paz para comigo mesmo. É a consciência tranquila. É estarmos receptivos para aquele irmão que outrora nos causaram mal, é que está solicitando a reconstituição daqueles débitos que outrora nos encontramos juntos. E o quarto é retribuir o mal com o bem. É pagar-lhe em todo o mal com o bem, sem a intenção de humilhar. E muitas das vezes nós olhamos para aquele irmão e dissemos: como que eu vou pagar todo o mal que ele me fez, agradando, desejando-lhe que ele esteja sorridente e feliz? Então, quando nós conseguimos entender e bem compreender que nós somos espíritos imortais e que da mesma forma, imperfeito que somos, também nós ferimos, nós também perseguimos. E é necessário que nós entenda perfeitamente esta parte de combater o mal fazendo o bem. Lhe proferiu uma calúnia, sorria, conforme Divaldo nos assevera, sorria. Te caluniou novamente, fez fofoca, sorria. E assim nós estaremos educando a nossa alma e o nosso espírito. E nós vamos ver, qual o conceito, do falso amar. Amar os inimigos não é ter por eles a mesma afeição e confiança que se tem por um amigo íntimo. O ódio não é substituído por afeto imediato. Então aqui, Kardec vem trazendo para a gente, nesse capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, amai os vossos inimigos. Então ele traz para a gente o falso amar. E muitas das vezes nós achamos que amar aquele inimigo
é ir para lá, é abraçar, é caminhar, é estar com Ele a todo momento. Mas Ele está falando para a gente, aí eu estou iludindo aquele irmão e a mim mesmo, porque eu não estou sendo verdadeiro. E não estou seguindo a lei de amor e caridade ao qual Jesus veio nos exemplificar como modelo e guia da humanidade. Então nós precisamos entender que nós não vamos substituir esse ódio, essa raiva, esse rancor, somente, eu vou para casa agora, vou acordar amanhã sem ódio nenhum, sem rancor nenhum. É um processo. É um processo ao qual grande parte da humanidade ainda está preso nesse ódio e sendo iludido de que eu perdoei o meu inimigo. Mas como eu perdoei o meu inimigo, se eu ainda não consegui abster-se de toda a mazela que eu ainda trago no meu íntimo? Então isso é muito sério, não é assim, já perdoei, da boca para fora. Mas e o coração? Então por isso que ele vem nos trazendo de que não vamos conseguir substituir por um afeto imediato o ódio, o rancor e a raiva. É um processo que nós temos que estar buscando incessantemente. E nós vamos ver qual é o verdadeiro sentido do amor, né? Que é a ação. Amar o inimigo é não lhe ter ódio, rancor ou desejo de vingança. Então nós temos que olhar para o nosso interior e verificarmos. Então, eu preciso me amar. Eu preciso não me julgar. Eu preciso me acolher. Porque necessita de uma ação. E para que eu ame, eu preciso praticar em mim. Não adianta eu falar, eu amo a Deus sobre todas as coisas, mas eu não amo a mim como amar a Deus e a meu próximo. E que dirá amar o inimigo? Perdoá-los incondicionalmente e sem segundas intenções. É o que nós já falamos anteriormente. Eu lhe perdoo. Mas não podemos guardar ressentimentos nem mágoa. É entender que estamos numa caminhada, que ora estamos como amigos e ora estamos como inimigos. Então é olhar com muito amor para o nosso interior. É ir se analisando. Em que ponto eu estou? Para que eu consiga, assim, não ter ódio e nem o desejo de vingança desses irmãos. Desejar-lhe o bem em vez de o mal. É muito difícil, né? Mas não é impossível. Porque Jesus, quando estava no madeiro, ele nos disse, Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. E assim, todos nós somos equivocados na matéria do amar incondicionalmente, de perdoar verdadeiramente e desejar-lhe o bem ao invés do mal. Recebemos um tapa. Jesus nos assevera, em vez de revidar, siga, não revida, para que aquele revide não vire uma bola de neve e não consigamos assim vencer os desafios ao qual nós fomos convocados pela nossa alma para estarmos neste planeta, para podermos nos reconciliarmos
com a nossa essência divina. Estender-lhes as mãos prestativas em caso de necessidade. Eu vou pedir licença a vocês para mim poder ler, o que se diz sobre estender a mãos prestativa em caso de necessidade. O ano era de 1569. E havia ali pelas regiões da Holanda um jovem cujo era necessário que ele fosse batizado. E esse jovem, ele se recusa a ser batizado, mas era a lei daquela instância, daquela época, teriam que ser batizados. E esse jovem foi preso. Passado algum tempo de prisão, esse jovem consegue, com uma bobeira daqueles que os guardava, ele consegue fugir. E nesta fuga, nessa época, era o inverno. Inverno, do lado das regiões da Holanda, e tinha gelo. E esse jovem começa a correr do seu perseguidor, e em certo momento ele escuta uma voz pedindo socorro. E ele para e observa que o seu perseguidor, o seu oponente, estava preso na geleira. Aí nós pensamos, o que nós faríamos? Correríamos? Pensaríamos, opa, é a oportunidade, ele está preso, não vai conseguir me alcançar. Porém, o jovem é tomado de um ímpeto interno e ele volta e socorre aquele perseguidor. E o interessante, e o perseguidor o leva para a prisão novamente. Eles irão conseguir se libertar também desse jugo pesado que é ficar aprisionado em sentimentos de rancor, de ódio, raivas e perseguições. A oração como instrumento da paz, também ela consegue modificar o nosso coração, dissipando o ódio. O poder da oração ele é muito forte. Pena que muitos de nós, grande parte da humanidade, não interpreta desta forma. Então nós precisamos orar incessantemente para que a gente consiga, assim, proteger a nossa caminhada rumo à evolução e auxiliar aqueles irmãos equivocados, que são os auxiliares para nos mostrar as nossas mazelas. Então não é um inimigo, é um amigo. Retribui o mal com o bem. O incrédulo. Para o incrédulo, que só vive o presente, perdoar é um contrassenso ou fraqueza. Para o espírita, é uma vitória do espírito sobre a matéria, uma demonstração de alma mais nobre e generosa. O item 4 do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Amai os vossos inimigos. Então, aquele que acredita que só há esta vida, para ele eu não vou perdoar para quê? Eu não vou encontrar ele novamente, então está tudo certo. Acabou aqui, nós vamos continuar inimigo, vamos desencarnar, vamos cada um para o seu lado, entre aspas, e não vamos voltar novamente. Mas ele chama a nossa atenção aqui, por que é que ele fala para a gente aqui, os espíritas?
Porque nós estamos, né, numa doutrina que ela é consoladora, que ela é esclarecedora. Então a doutrina espírita vem nos esclarecendo de que quando nós, né, esquecemos esse lado da fraqueza e nos entendemos como espíritos imortais, que nós vamos nos reencontrar novamente em algum momento da nossa caminhada, então isso nos torna para nós uma grande responsabilidade no que diz respeito a retribuir o mal com o bem. Então ele nos diz, é uma demonstração de alma mais nobre e generosa. Não é fraqueza. Aqui sim é se mostrar forte. É entender que nós haveremos de nos reencontrar numa condições e muitas das vezes nós seremos o perseguidor daquele que outrora não conseguimos perdoar no presente momento. Porque é da lei. É a lei natural de que nós haveremos de nos encontrarmos para sanarmos as nossas diferenças, para aparar as nossas arestas. Emmanuel nos traz para a gente: o amigo é uma bênção, o inimigo, entretanto, é também um auxílio, se nos dispomos a aproveitá-lo. Então, Emmanuel já nos traz para a gente, né, o amigo é uma bênção, a gente tem aquele amigo que a gente pode contar a qualquer hora, a qualquer momento, mas ele traz para a gente, mas o inimigo é o que vai te auxiliar, porque ele tem a coragem de te apontar os seus erros. O amigo, muitas das vezes, não vai querer porque ele é meu amigo, eu não posso fazer isso com ele. O inimigo não, porque o inimigo, ele que é o verdadeiro amigo, ele que é o irmão, porque ele mostra os erros e nos mede a nossa resistência. Um amigo não vai te chamar e falar, ó, cuidado, esse caminho aí não é bom. Mas o inimigo, ele sabe porque está dentro de nós. O nosso maior inimigo. Jesus não nos pediu para amar o mal, mas para amar o ser humano, o espírito encarnado, que está no erro. O maior inimigo a ser vencido está em nós, e é a vingança, o egoísmo, a vaidade, o orgulho e a má vontade. Então, quando nós conseguirmos acolher essas nossas mazelas, esses nossos inimigos internos, nós haveremos de olhar para aqueles externos e não sentir nada de maldade, porque nós entendemos e acolhemos essas mazelas que estão em nosso interior. Então nós julgamos que o inimigo é o externo, o maior inimigo é aquele que está lá fora, está me desafiando, me chamando para a briga, está fazendo fofoca, está em intriga. Não. Ele só é o reflexo do que eu tenho em meu interior. Por isso que Jesus nos pede para amar o ser humano que está em desvio. E a chamada de atenção: sejamos filhos do Altíssimo,
que é bom para os ingratos e até para os maus. Lucas, capítulo 6, versículo 35. Comprometa-se a orar sinceramente por um desafeto. Nós conseguimos? Temos que refletir, né? Porque nós nos julgamos como o maior inimigo e na verdade não é. Então nós temos que orar. É interessante, né? Se eu quero seguir em paz, o necessário, o ideal é que eu ore para que aquele irmão que me calunia, ele também queira estar na paz. Então, para a gente é muito fácil, né, olhar. Eu vou olhar para aqueles que estão ao meu lado, meus amigos, meus familiares. Mas e para o inimigo? Para as nossas mazelas? Para as nossas vaidades, orgulhos? Muitas das vezes nós não conseguimos orar por eles. Vencer o impulso da crítica, da vingança, com o silêncio e o bem. Então, se eu não tenho propriedade para falar algo sobre o meu irmão, eu tenho que me silenciar. Eu não posso denegrir a imagem de algo que eu não estou participando. São as calúnias, são as fofocas. E muitas das vezes eu pego o que o outro falou, que eu nem conheço. Muitas das vezes eu vou na rede social e eu já começo a denegrir a imagem daquele com energias negativas. E quando a consciência nos chama para essa atenção, eu falar, mas eu não fiz nada, eu só compartilhei. Sim, perante o universo, a sua energia está ali, a minha energia está ali também. Eu contribuí para com a incapacidade de reconhecer que eu errei. Então nós temos que vencer essas críticas, silenciando e desejando o bem. A vingança. Jesus, em Mateus capítulo 5, versículo 38 a 41, no Novo Testamento, nos fala sobre a vingança. Tendes ouvido o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistai ao que vos fazem mal. Se alguém te ferir a face direita, ofereça-lhe também a outra. Ao que te demandar contigo em juízo para tirar-te a túnica, larga-lhe a capa, e se qualquer te obrigar a caminhar com ele 1000 passos, vai com ele ainda mais outro 2000. Então Jesus não está falando que é para a gente revidar, se vingar do outro. Ele está falando, se o outro lhe caluniou, sorria. Caminhos, segue. Se cada ser hoje neste planeta começarmos a ter atitudes diferenciadas com relação a essa parte da vingança, então eu não posso caminhar com ele, tá? Não, temos que vencer na paciência. E esse inimigo que muitas das vezes não nos quer deixar evoluir, está morando aqui dentro. Então, se ele está comigo, eu vou caminhar com ele. Nós vamos caminhar, mas juntos vou lhe acolher. E a vingança, uma recomendação. Júlio Oliviar, do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 9, ele nos diz: fora, pois, com esses costumes selvagens, fora com esses processos de outros tempos,
Todo espírita que ainda hoje pretendesse ter o direito de vingar-se seria indigno de figurar com mais tempo na falange que tem como divisa: sem caridade não há salvação. Mas não posso deter-me a pensar que um membro da grande família espírita ouse jamais de futuro ceder ao impulso da vingança, senão para perdoar. Por que ele chama a atenção de nós, família espírita? Porque nós estamos tendo todo um conhecimento, está sendo trago para a gente todas as oportunidades de entendermos e compreendermos o Evangelho de Jesus. Que é amar a todos, sem distinguir esse ou aquele, sem distinguir classes, posições sociais, hierarquias. Ele está falando, ame a todos, mas primeiramente ame você, aprenda a se amar. A nossa mentora Maria Rosa nos diz: enamore-se com você. Em um de nossos estudos, nosso irmão nos diz que se abraça, que conversa consigo mesmo. É uma prática que nós temos que procurar fazer todos os dias. Porque nós somos, nesse momento que nós estamos, a nossa versão de nós mesmos. Então por que se abandonar? Por que não se amar? Por que não se acolher? E Jesus traz essa frase: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então nós também temos que repetir essa frase constantemente: Pai, perdoa-me, eu não sei o que eu faço, eu estou equivocado, e a ajuda virá. Não resistai ao mal. Em uma questão de segundos, podemos felicitar nossa vida ou infelicitá-la. No livro Palavra de Luz, ensina Divaldo Pereira Franco que é preciso realizar um treinamento. Não é interessante? Realizar um treinamento. E ele nos diz: comecemos treinando-nos com as pequenas coisas. Toda vez que vier uma vontade de dar uma resposta grosseira, tentemos sorrir e não a dar. Se alguém nos dar uma indireta e podemos rebatê-la com uma alfinetada, tornemos a sorrir, achando que o agressor não está bem. Não dispusemos o campeonato para ver quem é o pior dos incitantes. De treinamento em treinamento, quando vier a agressão, estaremos tão acostumados a não reagir que passaremos a agir. Então é treinar. Francisco Cândido Xavier, ele traz uma prática, trouxe uma prática interessante. Que quando o outro estiver exaltado, para que você não fique nessa disputa, conforme esse campeonato que Divaldo vem citando, ele nos sugere que tomemos um gole de água e vamos trabalhando aquela água ali até que se dissipa todo aquele desejo de contrapartida, de duelar-se com os nossos irmãos. E certa feita, eu falei que faria essa prática e a pessoa falou: eu não consigo. Eu ia encher a boca e já ia jogar na cara do outro. Falei: então não aprendeu a lição. Amar a todos, sem exceção. Então, quando eu penso essa prática de revidia, logo eu penso
daqui a pouco eu torno essa prática em ação. Joana de Ângeles, ela nos traz: não resistai ao mal. Há muitos anos, disse Joana de Ângeles a Divaldo, quando alguém te atirar lama, não fique teimosamente à frente, porque ela te baterá na face e te sujará por alguns minutos. Quando alguém o fizer, sai do caminho. A lama passa e quem a jogou ficará com as mãos sujas. Nunca rejeite, para que não fiques enlameados também. Então está falando para a gente, se veio com uma injúria, não vamos rebater. Não vamos carregar o lixo que é do outro. Então é necessário que nós façamos essas reflexões. E entendemos se é o outro, é ele com ele mesmo. Não podemos entrar na mesma sintonia ao qual ele se encontra. Então esse alerta, né, de Joana de Ângeles é bem interessante. Saia do caminho. Se o outro vem, eu não quero saber, mas eu não preciso falar, não quero saber de fofoca, ok. E não vamos ficar na rodinha do povo que não quer seguir o caminho da luz. Porque as ações da não-luz é aumentar os adeptos ao qual eles seguem. Em contrapartida, nós temos que aumentar o número de seres que quer evoluir, que quer seguir rumo à ascensão. Então saiamos. Aquela rodinha de fofoqueiro, eu já passei dessa fase. Aqueles que... Vamos pegar o Evangelho, vamos fazer uma oração para que consigamos assim dissipar esses pensamentos que muitas das vezes querem nos distanciar da luz. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos tornei filho do vosso Pai Celeste. Então fica essa reflexão para que a gente possa incessantemente estarmos em orações, orarmos pelos nossos desafetos, orarmos pelos aqueles que estão ao nosso lado, orarmos para os nossos irmãos do Vale dos Suicidas, para que eles tenham a luz e a força para poder seguir a caminhada. Eu agradeço pela oportunidade que a casa nos dá e agradecemos a todos presentes. Que Deus os abençoe e nos guie em proteção para os nossos lares. Passa a palavra para o nosso irmão Felipe. Agradecemos ao amigo Ailton, né, pela reflexão, oportunidade de meditação sobre o assunto, né, que a gente possa sair daqui pensando, né, sobre por que Jesus veio falar para a gente sobre amar os inimigos, né, amar aquelas pessoas que muitas das vezes não gostam muito, né, ou a gente tem algumas diferenças, então fica aí a oportunidade de a gente refletir e meditar, né. No próximo domingo, nossa próxima reunião pública é um domingo às 9 horas da manhã. Quem vai estar aqui é o Maurício Borges, ele é de Resende. Ele vai falar sobre o tema Os Desertos em Nossas Vidas.
Então fica o convite para domingo agora, 9 horas da manhã. Estou vendo uma galerinha chegando aqui hoje. Seja bem-vindo, a turma também do centro lá do Ailton, né? Sejam bem-vindos. 9 horas da manhã nós temos uma palestra e após a palestra nós temos um café que é tradicional, né? O povo adora tomar o café com a gente aqui. Então fica aí o convite. Na próxima quarta-feira, quem vai estar com a gente é o Rogério, falando do tema Moral Estranha, capítulo do Evangelho, tá bom? Fica também o convite. Hoje nós estamos a nossa noite de pizza frita. Como que funciona, né? Nós vamos terminar a reunião pública. Nós vamos abrir para a Câmara de Passe. Aqueles que desejarem o passe pode só aguardar que serão chamados, né? Aqueles que já querem comprar pizzas direto, a venda está aqui na secretaria, tá? Quem já comprou é só subir e pegar lá a pizza que já está prontinha, já está sendo fritada para vocês, tá bom? Então fica aí o convite. Também nós convidamos também para que vocês deem uma olhada nas nossas redes sociais, da qual a gente divulga lá os nossos estudos, as nossas atividades, né? Nós temos evangelização, estudo do evangelho, estudo sistematizado, então está tudo lá nas nossas redes sociais. O que nós já estamos iniciando a nossa campanha de Natal. Então nós estamos apresentando no nosso blog, né, inclusive na própria rede social, tem lá as quantidades já de alimentos que a gente ainda precisa para fechar as cestas básicas. Esse ano são 35 cestas básicas, a gente direciona tudo para o Parque Maíra, ali em Pinheiral, na Três Poços Pinheiral. Então, está tudo lá as informações. Nosso feijão já está quase acabando, graças a Deus. Nós temos poucos feijão já para terminar, mas tem outros itens que nós estamos necessitando também. Hoje também nós já vamos começar a lançar também cartinhas de Natal. A gente leva também, junto com as cestas básicas, alguns presentes para as crianças também, né? Para as crianças das famílias assistidas por toda a sopa, né? Só lembrar para quem está chegando, esse projeto das cestas básicas é porque nós todo sábado pela manhã, nós distribuímos uma sopa fraterna. E a sopa, num determinado período, ela entra em recesso. Então, o nosso combinado, junto com o pessoal do Parque Maíra, é que essa cesta é uma cesta diferenciada para que possa suprir esse período de recesso da sopa fraterna. Tá? Então, por isso, tem uns incrementos lá e nosso objetivo é justamente atingir ali a quantidade necessária. Então, nós vamos começar a pedir para todo mundo ali auxílio para que a gente possa cumprir, para entregar essas cestas básicas a todas essas famílias que são cadastradas. Tá bom? Junção do Amor também é a Casa Espírita, né? Faz parte um grupo, faz parte, né, de uma... Tá no Instagram, todo domingo, às 5 horas, o arroba é isso mesmo? Junção do Amor, é isso? É isso mesmo, né? A Junção de Amor, todo domingo, então, no Instagram, às 17 horas, mensagens e palestras. Eu já vi algumas lá, já dei uma assistida já com vocês, tá bom? A Junção do Amor é o arroba, tá, gente? Fiquem ligadinhos, a gente divulga também, porque a gente compartilha lá no nosso Instagram também. Nosso Instagram é aedacvr. Vamos então levar nossos pensamentos, agradecer ao amigo Mestre Jesus. Mestre Jesus, amigos espirituais que nos acompanham, mais uma vez agradecemos a oportunidade que nós tivemos hoje nessa casa espírita, aprendendo um pouco mais as lições desse teu Evangelho, para que possamos, ao sair dessa instituição, levar essa semente do amor, a água viva do Evangelho, aos corações de nossos familiares, ao coração dos nossos amigos e aqueles que nos permeiam nos ciclos sociais, e principalmente internalizando em nosso íntimo na retirada do homem velho para a construção do homem novo. Aproveitamos que nós estamos aqui nesse ambiente fraterno,
de conexão espiritual e que possamos levar o conforto necessário para aqueles espíritos que passam por provações, por dúvidas, por sofrimentos e desafios. Que a gente possa, mentalizando nesses espíritos, oferecer a ajuda necessária através do consolo do Espiritismo e da água viva do Evangelho, para que possamos caminharmos juntos, atendendo ao convite desse planeta em regeneração. Ampare a toda a nossa comunidade, ampare a nossa cidade, ampare o nosso estado, ao nosso país e todo mundo, para que a gente possa, através dessa semente do amor, essa semente do Evangelho, semear nos corações, para que a gente possa ofertar uma colheita de um planeta em regeneração, de um planeta que bebe dessa fonte, para que a gente possa caminharmos juntos na regeneração desse planeta em transição. Que o Senhor nos abençoe, nos ilumine hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Aqueles que desejarem um passe, só aguardar que serão chamados, tá? Tenham todo mundo uma boa noite. Quem desejar a pizza também, só subir.